Olá para você que está conosco a partir de agora, junto com a nossa comunidade, para a ministração da palavra do Senhor, a palavra de Deus que nunca volta vazia, possa estar penetrando no seu coração e produzindo frutos dignos do Senhor, porque Ele é digno. Nós vamos continuar a série de ministrações sobre o pecado, porque o Senhor tem me incomodado acerca dessa questão da doutrina do pecado, pelos ensinos errados que as igrejas têm recebido, por não entenderem perfeitamente o Evangelho de Cristo. E essa sequência, eu espero que traga para você uma libertação total, conceitos errôneos. Para nós demorou um pouquinho para a gente entender, mas agora que nós entendemos, nada mais nos escraviza. Amém? Cristo não é ministro do pecado, é o tema da pregação de hoje. Cristo não é ministro do pecado, isso é muito importante. Tá? E quando a gente fala, né, que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ele destina-se a salvar as pessoas da condenação herdada de Adão. Muitas pessoas procuram as igrejas atrás de bênçãos, atrás de coisas pertinentes a este mundo. Isso não é mal, mas a prioridade não é essa do Evangelho. A prioridade do Evangelho que deve ser ensinado nas igrejas é esse entendimento, né? Que Cristo veio salvar a humanidade da condenação herdada de Adão. E é preciso ter pleno entendimento disso, né? Pleno entendimento. Jesus disse em Lucas 19:10, está escrito em Lucas 19:10, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando a gente não entende isso, amados, a gente coloca em xeque muitas coisas da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida, ela apela para a razão do homem, né? E essa palavra de Deus, ela não é vã, ela é a nossa vida, ela é a nossa vida. E Jesus, ele foi certeiro, né? Ele foi cirúrgico quando ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas seriam acrescentadas. Então a gente não pode trocar as coisas, a gente tem que buscar o reino de Deus. Porque o reino de Deus veio com Cristo. Quer dizer que esse mundo estava ausente do reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. Esse mundo não está no reino de Deus, mas vai estar. Um dia estará, né? E a gente tem que entender estas coisas pela palavra. Então, a confusão do pecado é se confundir, né? O problema é que a confusão de pecado com caráter, moral, comportamento, e é isso que nós precisamos separar, definitivamente. Porque o problema da humanidade não está nas suas ações. O problema da humanidade não está em suas ações, assim como o problema de uma infecção não está no pus, né? A infecção é mais profunda, o pus é um sinal só, né? Então, o problema da humanidade decorre da natureza do homem. O homem que foi gerado da semente corruptível de Adão e que trouxe corrupção e morte para a humanidade. A semente corruptível de Adão, ela trouxe corrupção e morte para a humanidade, afetou toda a criação de Deus. E Deus não criou a terra para ser habitada no meio do caos. Eu gosto desse versículo de Isaías. Eu não pus aí, mas depois você marca aí e leia lá. Isaías 45:18. Deus não criou a terra. Ele criou a terra para ser habitada. Deus criou a terra para ser cheia do seu conhecimento, da sua glória, da sua vida. Essa terra ficou destituída disso, por causa do pecado de Adão. Mas um dia, tenha certeza disso, ele vai encher essa terra. Ele vai encher a terra do conhecimento dele, da presença dele, da riqueza dele, da vida dele. No novo céus e na nova terra que ele promete para os homens. Já estão lá, né? Já estão participando, muito, muito provavelmente aqueles que já morreram em Cristo, ou estão aguardando também nessa promessa. Os homens sem Cristo, eles não são condenáveis, miseráveis,
porque pelo que eles fazem, mas pelo que eles são, tá? Então, as pessoas, equivocadamente, elas acham que as pessoas se tornam pecadoras durante a vida porque elas praticam coisas inconvenientes, contrárias à moral, aos bons costumes da sociedade, ou porque transgridem coisas legais. As pessoas pensam assim. Mas o homem não é pecador em função disso, o homem é pecador em função da sua geração, do seu nascimento em Adão, tá? Seu nascimento em Adão. Okay? Adão, por causa da sua desobediência a Deus, ele morreu. Essa morte morreu, certamente morrerás, não é a morte física. A morte física é posterior. Eu vou sempre frisar isso porque é preciso entender isso. Certamente morrerás quer dizer, você certamente vai se afastar de mim se você me desobedecer. E aconteceu exatamente isso, porque Deus não volta atrás na sua palavra. E essa morte, essa destituição da natureza de Deus, ela passou para toda a humanidade, foi transmitida a toda a humanidade. Então, os homens são pecadores por causa da morte que lhes foi transmitida por causa dessa consequência. Todos pecaram, porque a morte passou a todos, e não porque todos ofenderam a Deus. A morte, separação de Deus, passou a todos os homens, não porque eles ofenderam a Deus, mas porque eles herdaram a condenação de Adão. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. A morte, separação, a condição de separado de Deus, tá? Então, de forma que o homem não se torna durante a vida espiritualmente morto, separado de Deus. Ele nasce espiritualmente morto. O homem nasce espiritualmente morto. Então, é muito importante ter isso em mente, tá? O pecado decorre da semente corruptível de Adão e não do comportamento. O pecado, eu pus essa frase aí ou não? O pecado decorre da semente corruptível de Adão e não do comportamento, tá? Então, isso é importante. É por isso que Jesus vai falar com os escribas, fariseus, né? Que eles, sendo maus, sabiam dar boas dádivas a seus filhos. Então, não importa se saiba dar boas dádivas aos seus semelhantes. Todos os homens nascidos em Adão, eles são. Eu pus esse trecho, eu gostaria que colocasse, tá? Todos os homens nascidos à mão têm uma série de descrições, né, que é dadas para os descendentes de Adão no pecado, são maus, são em trevas, são vasos de desonra, são filhos da desobediência, são plantas que o pai não plantou, estão alienados de Deus, estão mortos em delitos e pecados, são escravos do pecado, pecam porque são escravos do pecado, não o contrário. Tá? Então é muito importante entender essas são as características que a Bíblia apresenta para todos os descendentes de Adão, né? São escravos do pecado. E eu gosto dessa designação que João Batista que falou, né? As plantas que o pai não plantou. João Batista, acerca disso, ele falou assim, ó, em Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. É com relação a essas árvores que o pai não plantou. O machado já está posto à raiz para cortá-las. Né? Mas o evangelho está sendo pregado. Que as árvores que não foram plantadas pelo pai, elas morram e nasça a planta que o pai plantou em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Né? Mas é acerca dessa geração que tem todos esses qualificativos aí que a gente viu do homem gerado em pecado. É acerca dessa geração que o apóstolo Pedro anunciou em Atos 2,40. Atos 2,40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa, desde o Éden até o final da grande tribulação. Salvai-vos dessa geração perversa.
Para ser salvo, para ser liberto do poder do pecado, basta crer. Isso que o homem não se conforma. Por isso que doutrinas religiosas não se conformam com isso. É tão simples o evangelho. A gente não pode se apartar da simplicidade do evangelho. Para se livrar do poder do pecado, eu preciso de outro poder. O poder de Deus está no evangelho de Cristo. Por isso eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aleluias. Basta o homem ouvir. Esse ouvir não é somente entrar pelo ouvido, precisa entrar na mente, precisa entrar no coração. Não basta somente ouvir, você precisa manusear, você precisa checar, você precisa entender a palavra do Senhor, para que ela possa operar em você, porque a palavra do Senhor opera em nós. A palavra do Senhor opera em nós, opera em você aquilo que você crê. Amém? Então, nós precisamos crer, ouvir e crer, para ser salvo do pecado, para ser salvo da condenação eterna, né, estabelecida lá no Éden. E é por causa desse pecado que Jesus se apresentou como sacrifício, ele se ofereceu o corpo dele como sacrifício, para que através da sua carne, é muito importante você entender isso, essa expressão, através da sua carne, do corpo, ele abriu um novo e vivo caminho que conduz o homem a Deus. Através do seu corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Durante o louvor que a gente cantou sobre o véu, Jesus no seu corpo substitui o corpo do pecado. E quando ele morre, tanto que o véu cai. O véu cai, durante o louvor o Senhor me ministrou isso, é por isso que o véu caiu. Quando ele morre. Porque o corpo do homem se tornou separado de Deus, havia um véu. E no corpo de Cristo ele remove o véu. Eu tenho acesso ao trono, eu não preciso de nada e de ninguém, eu posso adentrar no trono do Senhor pelo vivo caminho que Jesus me abriu. Isso é precioso, isso é rico, isso é tremendo, isso é vida. Jesus foi entregue por Deus para morrer por causa do pecado da humanidade, porque Deus precisava estabelecer, ele não pode voltar atrás, ele não pode mentir, ele não pode agir contra a natureza dele como Adão agiu. Quando ele disse, certamente morrerás, ele morreria mesmo, estava morto. Então precisava que alguém, como Adão, sem pecado, pagasse o preço do pecado. E Jesus se fez carne, se fez corpo, para que no corpo dele, através dele, ele abrisse um novo caminho. Ao crer em Cristo, o homem morre para a condição de pecado e a justiça de Deus é estabelecida. É necessário os homens morrerem para o pecado para que possam viver. É necessário que você, que nasceu no pecado, da semente corruptível de Adão, você morra. Não a física. Se você morrer fisicamente sem entender isso, você está condenado eternamente. Está condenado. Vai ser, está. É preciso que você entenda o evangelho, é preciso que você receba essa palavra, é preciso que você confesse a Cristo com entendimento, né? E morra com ele, para que você possa viver com ele. Amém? E com o Pai. Aleluias. O homem é regenerado pelo poder da palavra de Deus. E a semente incorruptível. Esse é o novo nascimento, que importa nascer de novo. Não é um novo nascimento físico, é um nascimento espiritual. Todos nós nascemos da vontade da carne, do sangue e do homem. Mas é preciso nascer de novo pelo poder de Deus, nascer de Deus. E isso só é possível em Cristo. Isso não é de comportamento, isso não é de caráter, isso não é da natureza humana. Não é da natureza humana, é do poder de Deus. Nascer de Deus e passar a viver para Ele. Justo, santo e santificado. É Ele que faz isso. Você é justo e santo e santificado quando você nasceu de novo, porque você é participante da natureza dele. Tá? O homem é participante da natureza dele. O novo nascimento de Deus, ele não transforma o coração do pecador. Na verdade, ele cria um novo coração e um novo espírito. É um novo entendimento, é uma nova vida. Esse novo homem é criado por Deus, é bará.
Deus cria. Se você não acreditar nisso, cai tudo por terra. Ele criou, quando eu nasci de novo, ele criou um novo homem e um novo coração, um novo espírito. Nós temos que crer nisso. É por isso que Davi fala no Salmo 51:10 esse apelo: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria. Isso só Deus pode criar. Não é religião que cria, não é você fazer sacrifícios, não é você fazer penitências, não é você fazer, é você confiar. Ele cria um novo coração e um novo espírito. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus tem esse poder. Para que da mesma massa que era para um vaso para desonra, ele faz um vaso para honra. Da mesma massa. Paulo fala isso em Romanos. Isso é tremendo. Romanos 9:21. Da mesma massa ele faz um novo homem, mesmo corpo, que era para desonra. Ele cria de novo para a honra dele. Árvores que ele planta, nascidos dele, para a glória dele. Quando Deus cria um novo homem, essa nova criatura é declarada justa. Isto porque ela é, de fato, justa. Não é um status. Não é algo que vai acontecer. Ela é. Porque tudo que Deus cria é perfeito, completo. Quando Ele criou nós, como novas criaturas em Cristo, nós somos, de fato, justos. Participantes da sua santidade, com um novo coração e com um novo espírito. Nós temos que crer nisso. Isso é pela fé. Mas quando a gente crê, gente, quando você crê nisso, essa palavra se torna aperfeiçoada em mim, do alto da cabeça à planta dos pés. Nada mais me confunde, nada mais me perturba, nada mais me ameaça, porque eu tenho a vida de Deus, aleluias. Porque você tem a vida de Deus quando você entende. É por isso que Cristo Jesus ressurgiu dos mortos, ele não ficou morto, ele ressurgiu, para que aqueles que ressurgem com ele sejam declarados justos. É preciso morrer com ele e ressurgir com ele. Aleluias. Como eu disse na última pregação, sem morrer não há ressurreição e sem ressurreição não há justificação. Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, como o homem não pode, é impossível a gente operar nossa própria salvação. Ora, amados, se é impossível o homem salvar-se, está na palavra, como é que as pessoas querem, por causa de comportamento, conquistar uma santificação? Que isso? Entende a não lógica? É impossível o homem conquistar a salvação, é Deus que deu pela graça dele. O que eu preciso é receber essa graça e andar nela. Simples assim. Eu só preciso receber a graça de Deus, o evangelho de Cristo e andar nele. Só isso. É simples. Então, mas é preciso que antes eu invoque, que eu entenda que eu preciso de salvação, que eu invoque aquele que Deus deu para realizar essa obra, que é Cristo. João 6:29. A obra de Deus é esta. E vocês creiam no meu enviado. E os que entram pela porta estreita, que é Cristo, entram na bênção do Senhor. 1 Pedro 2:9. Aqueles que entram pela porta estreita é a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluias! Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas somos diante de Deus irrepreensíveis e sinceros. O mundo não entende essas coisas. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 2 Pedro 1:4. Participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. E 1 João 3:6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece em Deus não vive pecando.
Ou seja, não é mais participante da natureza do pecado. Por quê? Porque é outra natureza agora. Agora é a natureza divina. Eu não participo, não tenho mais parte com a natureza do pecado. Eu morri para o pecado. Você entendeu? Você recebeu isso na sua vida pela fé? Então considere-se morto e uma nova criação para Deus. Aleluias. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça manifestada no Evangelho, pela sua multiforme sabedoria de resolver essa questão, sem perder o propósito dele. Diante dessa maravilhosa graça, cabe a pergunta que Paulo vai fazer em Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A natureza pecaminosa, é preciso entender isso. E Paulo teve que trabalhar com os Gálatas. Os apóstolos também tiveram... Paulo especificamente trabalhou muito essa questão que eu estou falando, que eu estou ensinando para vocês. É dele que provém essa doutrina. Que aquele que está em Cristo não é mais participante, não pode dizer mais que é pecador. Não pode dizer mais que é pecador, porque ele morreu. Então você não entendeu o que é morrer com Cristo, como eu disse na semana passada. A natureza pecaminosa, ela foi renunciada quando eu criei em Cristo. Eu entendi que eu era pecador antes. Mas depois de Cristo, não. Porque a obra de Cristo é completa, perfeita e agradou a Deus. Ele recebeu. Ele recebeu. Cristo é ministro da justiça e não ministro do pecado. Cristo é ministro da justiça e não do pecado. Ser salvo do pecado, estar livre do pecado em todos os seus aspectos. A condenação, tudo. Todos os cristãos, e o apóstolo Paulo se incluiu, creram em Cristo para serem justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, não por obras humanas. E é certo que eles haviam deixado de ser pecadores. Os cristãos daquela época, eles tinham muita dificuldade para entender isso, porque como eles faziam muitas coisas por causa das tradições que eles tinham, as tradições de ter que fazer, cumprir um monte de coisas, então isso daí eles não conseguiam, era só confiar. Mas é isso, a vida com Deus é só confiar, não é fazer. Não é fazer, é confiar. Então os cristãos naquela época, eles tinham essa dificuldade, como no decorrer da história da igreja continuou, e até hoje. Todos nós precisamos compreender completamente o significado de ser justificado em Cristo. Não é razoável ser justificado em Cristo e ao mesmo tempo permanecer sendo pecador, pois qualquer homem que se refugiar em Cristo e for ainda achado pecador, é o mesmo que dizer que Cristo está sendo ministro do pecado. Contradição. Entende? O apóstolo Paulo não está falando de comportamento, de condutas erradas. Não, ele está falando de natureza. Natureza, sob o domínio do pecado. O pecado é o senhor daquele que não recebeu a Cristo. É senhor, é um senhor, é um poder. Ele está falando daqueles que não têm a Cristo como Senhor. E Paulo é bem claro, se após estar em Cristo, o cristão ainda permanecer sendo pecador, Cristo haveria de ser ministro do pecado. E só de expor esse raciocínio, ele já fala de maneira bem clara, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ou seja, em Cristo o cristão deixa de ser pecador e passa a ter comunhão com Deus. Passa a ser participante da natureza de Deus. O apóstolo João também fala isso em 1 João 3,9. Não é só Paulo, João também vai falar. Olha lá, 1 João 3,9. Também muito mal interpretado, esse texto de 1 João 3. Qualquer que é nascido de Deus, presta atenção, é outro nascimento. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Está bem claro, né? Por quê? Porque a sua semente, a semente que gerou o nascido de Deus, permanece nele. Qual é a semente que permanece em nós, que nos permite dizer que nós não somos mais pecadores?
A palavra poderosa de Deus. Ela está em mim, por isso que Jesus fala que é importante você crer e permanecer. Permaneçam em mim. Permaneçam. É preciso crer e perseverar até o fim. Permanecer no Senhor. A semente do Senhor permanece nele. E não pode pecar. Não pode. Porque é nascido de Deus. Então não há confusão nisso. A paz, a segurança, a alegria. A salvação é isso. A salvação, ela veio para tirar a gente do medo, do temor, da morte. O evangelho é vida que traz liberdade. Porque o Senhor fez aquilo que eu não podia fazer e que nem você nunca poderia fazer. Aleluias! Podemos andar em liberdade. Isso não significa, Paulo era acusado, como muitos podem acusar a gente por pregar esse tipo da verdade. Que nós estamos abrindo precedentes para que as pessoas façam o que elas bem entendam. Não é bem isso, como a gente já frisou aqui. Quando a pessoa entende, ela sabe. Quem é do céu sabe como se comportar. Quem é do céu sabe como se comportar. Não precisa de cabresto. Não precisa de nada. Eu tenho consciência com Deus. Eu tenho consciência com Deus. Isso não é leviandade, isso é liberdade. Em Cristo, o Evangelho é a lei da liberdade. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque o Senhor e a sua palavra já me encheram da sua plenitude. Oh, glórias! Por que o cristão não peca? Por que o cristão não peca? Porque a natureza dele é outra. A minha natureza, a sua natureza é outra. Ou isso entrou na tua mente e no teu coração, ou então é bom você revisar tudo o que você crê. Em nome de Jesus. Aqueles que creem em Cristo compartilham a natureza de Cristo, de Deus. E não mais estão sujeitos ao pecado. Porque Deus nos deu preciosas promessas. 2 Pedro 1,4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No mundo, há muitos desejos. O desejo faz parte da nossa natureza humana. Eu sempre vou falar isso. Eu tenho desejos. Você tem desejo, isso não é pecado. O que é pecado é você, né, não se deixar se dominar por os desejos. Se tornar um desembestado. Desejos tem, pensamentos vêm na minha mente. Mas cabe a mim fazer o quê? Dominar os meus pensamentos, dominar o meu comportamento. Eu não posso sair fazendo o que eu bem entendo. Primeiro, para não dar escândalo pelo evangelho, que é um princípio. Não é porque eu sou pregadora e pastora, é porque eu tenho uma consciência para com Deus. Isso que a gente vai entender nas mensagens que vão falar sobre comportamento. Aguarde lá. Então a premissa bíblica é essa. Se alguém que é nascido de Deus não peca, o inverso é verdadeiro. Todos aqueles que não são nascidos de Deus estão em pecado e pertencem ao diabo. Essa é a premissa bíblica. Eu pus essa frase aí ou não? Se alguém que é nascido de Deus não peca, então o contrário. As premissas bíblicas são sempre verdadeiras no contrário. Isso é uma coisa. As proposições bíblicas, elas se fecham por isso. Elas são sempre verdadeiras no contrário delas. Ou seja, quem é nascido de Deus não peca. Logo, todos aqueles que não são nascidos de Deus estão em pecado e pertencem ao diabo. Para ser nascido de Deus, é necessário ser gerado de novo pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Você nasce de novo, você se torna participante da natureza de Deus, é pela palavra. 1 Pedro, capítulo 1, 23, depois você leia lá, 1 Pedro 1, 23. E Paulo estava explicando essas coisas para os Gálatas, porque ele queria que os cristãos compreendessem que se mesmo após serem justificados em Cristo, ainda sentissem necessidade de praticar as obras da lei para serem justificados, então estariam permanecendo no pecado. E isso implicaria que Cristo estaria assumindo o papel de ministro do pecado. Presta bem atenção na sutileza
de como as coisas são, hein? Paulo estava preocupado com isso, porque se eles ali, a gente não pode esquecer que Paulo estava. É uma das coisas que a gente vai estudar na quarta-feira, logo. A Bíblia, ela foi escrita do ponto de vista do judeu, né? O judeu era muito apegado à lei. Ele era muito apegado porque Deus escolheu Abraão em primeiro lugar, né? E de Abraão gerou todos os judeus. Depois Deus deu a lei através de Moisés. Então eles se achavam que eles eram salvos. Eles se apegaram a isso como a salvação deles. Mas isso não era a salvação deles. Isso daí era uma figura de Cristo, que apontava para Cristo, e eles não entenderam. Então eles eram muito apegados. E quando Cristo veio e eles receberam a pregação do Evangelho, existia muito essa confusão. Eles queriam mesclar a tradição deles, do judaísmo, com o Evangelho. Não pode. Não dá. Jesus falou isso do vinho novo em odres novos. Vinho novo não se coloca no odre velho. Uma roupa nova, você não corta a roupa nova para fazer um remendo numa roupa velha. Não pode. O evangelho é puro e tem que permanecer puro. Eu não preciso depender de mais nada. Ou eu confio que Jesus pagou o preço do pecado, ou então eu não acreditei em nada. Mesmo que eu continue dizendo, eu creio em Cristo, eu recebi a Cristo. Não, então você não entendeu. Você precisa rever isso pela palavra. 1 Pedro 1,13. Por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Finjam o entendimento. Você sabe o que é fingir? É encher, é ser permeado. A minha cabeça, meus pensamentos têm que ser permeados pela verdade do Evangelho. Não por coisas de homens. Entende? Fingir o entendimento é estar rodeado pela verdade, envolvido pela verdade, cercado pela verdade. Aleluias. É certo dizer que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas depois que a gente aceitou a Cristo, depois que a gente reconheceu a condição que nós tínhamos de pecadores, e a gente entendeu a nossa necessidade de crer em Cristo como Redentor, a gente não é mais pecador. Nós nascemos de novo. A gente vive um novo tempo de paz com Deus. Paz em Deus. A gente vive um novo tempo de amor, de justiça. Uma nova criatura completamente isenta de condenação. Completamente isenta de condenação. Romanos 8:1. Mas o cristão, para isso, entender todas essas coisas, ele precisa transformar o entendimento. Não é blá, blá, blá. É palavra. Precisa renovar o entendimento através da palavra. E, consequentemente, andar como um filho da luz. Tá? O andar é comportamento. O andar é comportamento, mas o andar é fruto de o meu entendimento ter sido renovado pela palavra do Senhor. O cristão de hoje, nós como cristãos, difere totalmente, em essência, da nossa condição de outrora. Nossa condição hoje, como cristãos, difere em essência, em natureza, da nossa condição de antes. Por isso que é dito que tudo aquilo que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E o apelo de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 18, vai ser bem contundente, né? E vai chamar atenção para algo que nós não devemos edificar o que foi destruído. Não devemos edificar o que foi destruído. Porque Paulo diz em Gálatas 2,18, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, olha a gravidade, constituo-me a mim mesmo transgressor. É Deus quem me condena? Não, é eu quem me condeno. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo. Esse versículo é muito importante para a gente entender, compreender verdadeiramente a salvação em Cristo, amados. Paulo estava alertando aqueles cristãos, se eles voltassem a seguir a lei, pela pressão dos judaizantes. Não, não tem problema, vocês podem seguir a Cristo, podem crer nele, mas vocês precisam cumprir a lei, vocês precisam se circuncidar. Precisa complementar isso para ser salvo.
O evangelho não precisa de complemento. O evangelho precisa de obediência à palavra do Senhor. Ele não precisa de regras de homens. Ele não precisa de cabresto de homens. Ele precisa que você se submeta à palavra do Senhor somente. Né? Ele estava alertando os cristãos, se eles voltassem a seguir a lei, estariam eles mesmos se constituindo transgressores. Estariam se lançando fora da graça que há em Cristo, ao se apegarem a conceitos errôneos que os levaria de volta à perdição. Você está entendendo a gravidade? Continuar dizendo que é pecador? Estariam se lançando fora, que coisa terrível, ao se apegarem a conceitos errôneos. Não é Cristo que estava lançando ninguém fora. Cristo falou lá em João 6, né? Aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Não é Cristo que lança ninguém fora. Os próprios cristãos estavam se lançando porque estavam recebendo conceitos errados. Esse versículo de Gálatas evidencia que, em momento algum, a salvação de Deus deixa de ser efetiva naqueles que creram. A salvação em Cristo é poderosa e eterna, desde que se permaneça em Cristo. O homem jamais se perderá. João 15, versículos 3 a 6. Depois você lê essa passagem, que é essa passagem que é preciso permanecer em Cristo, na doutrina dele. Tá? Porém, se este homem voltar a edificar o que antes havia destruído, ele voltará a ser transgressor diante de Deus. Tá? Então é porque é preciso perseverar na doutrina. Eu criei na doutrina do Evangelho, eu preciso perseverar até o fim. A fé tem uma obra, que é perseverança. Tiago fala isso, Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. É a perseverança que nos torna maduros e completos. Perseverança no quê? Na palavra, na fé que eu confessei, na obra de Cristo que foi consumada. Perseverança na crença daquilo que Deus fez por mim, não pelo que eu vou fazer ou deixar de fazer. A perseverança é a obra completa da fé. Esse homem não permanecer nisso, ele volta a ser transgressor de novo. A perseverança é um dos aspectos mais importantes do evangelho, essenciais para o evangelho. Lá em João 8,31, olha o que Jesus diz para os judeus que criam nele. Olha lá. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Permanecer, perseverança. Disse aqueles que criam, judeus que criam em Cristo. Se vocês, aí a gente vai ver nesse contexto de João 8, que logo em seguida eles já dão a bola fora, de que não estavam nisso. Eles não estavam permanecendo em Cristo. Eles diziam que criam, mas estavam ainda presos, que eles eram filhos de Abraão, que eles guardavam a lei. Isso é importante você se ligar. Após crer em Cristo, que é a obra da fé, crer em Cristo é a obra da fé. Resta ao crente perseverar, acreditando nas verdades contidas na mensagem do Evangelho. Precisa crer e perseverar nisso. Quando você crê e persevera, e alguém chega para você e diz assim, olha, não, você precisa para aperfeiçoar, para se santificar, você precisa fazer jejuar, fazer isso, fazer aquilo. Você fala assim, não, eu não preciso de nada disso. Eu posso jejuar por outros motivos. Eu posso fazer bondade para as pessoas por outros motivos. Mas não para mim, para minha santificação. Porque eu creio que Cristo fez isso por mim. Entende? Segurança. A segurança só vem com entendimento. A segurança não vai vir com blá, blá, blá. Nem por você ser um ouvinte negligente. Crente com ouvinte negligente, ele é incrédulo. É alvo de Satanás, da ação do maligno para enganá-lo, para rodeá-lo e jogá-lo na lama. Paulo afirma em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Cristo nos libertou para que sejamos, de fato, livres. Livres. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, quem se coloca debaixo do jugo da servidão é a própria pessoa.
Vou frisar de novo, a salvação é eterna, poderosa, mas a pessoa precisa permanecer nela. Porque senão é a pessoa que afasta da graça, cai da graça. Né? E quando Paulo diz que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, ele estava enfatizando algo que era próprio do judeu, porque ali tinha convertidos vindo do judaísmo, e teve muita interferência dos judeus, metendo na cabeça dos cristãos que eles precisavam mesclar o evangelho com a lei, o evangelho com a tradição judaica. E não podia acontecer isso. Por isso que Paulo enfatiza: Cristo libertou vocês, vocês são de fato livres. Paulo estava enfatizando a libertação providencial da lei. Então, o judeu, escreva isso, o judeu, ele não precisava somente da libertação do pecado e da morte. Ele precisava ser livre da lei de Moisés. Porque a lei foi um aio. A lei não era a salvação. A Torá não se tornou a salvação. A salvação é o evangelho de Cristo. Não é a Torá, não é a doutrina humana, não é a religião humana, é o evangelho de Cristo que é a salvação, e você precisa crer e perseverar nele. O judeu precisava ser liberto da lei, das tradições deles. Os judeus eram muito apegados. Por isso que eles diziam, eles eram apegados por serem descendentes físicos de Abraão, quando Deus falou assim: a descendência de Abraão não é a física, é a promessa. O descendente. Eles não entenderam nada. Não entenderam nada, mas um dia eles vão entender. Um dia eles vão se render. Porque judeu é o povo da aliança de Deus. A gente vai estudar isso na quarta-feira. Todas essas coisas, tudo no Antigo Testamento era uma figura cuja realidade é Cristo. Tudo era uma figura. Tudo. Até Adão. Até Adão. Porque a realidade é Cristo. O que liberta o homem do pecado é o evangelho, não a Torá, não qualquer doutrina. O poder de Deus para libertar o homem do pecado está em Cristo. Por causa do apego deles, a tradição que era muito forte, é que Deus mandou João Batista para pregar, capítulo 3 de Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também frisou a mesma coisa no início do seu ministério, em Mateus 4,17. Eles precisavam se arrepender. Arrependimento, amados, o arrependimento bíblico diz de uma única coisa. Diante do evangelho, abra mão de tudo que você pensava antes. Mude o seu pensamento e receba totalmente a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Amém? Esse é o arrependimento bíblico. Né? Paulo frisou, por isso que ele frisava isso para eles. Olha, se ele libertou, vocês estão de fato livres. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E não se tornem a colocar debaixo do jugo da escravidão. Na liberdade, estar firmes significa perseverança. A liberdade com que Cristo nos libertou remete ao Evangelho. Tiago vai falar que, o apóstolo Tiago, a lei da liberdade, o Evangelho é a lei da liberdade. Tiago 1, 25 e 2, 12. Em outras epístolas, Paulo vai fazer as mesmas recomendações por causa dos judeus, né? Por causa dos judeus. Então, são coisas, não é pertinentes aos gentios, mas é por causa do judeu. Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? O cristão vive na esperança da glória de Deus. Não das coisas velhas que passaram. Que passou, passou. Eu estou vivendo em novidade de vida. Amém? Aqueles que estão perante o Pai jamais serão lançados fora, mas se o homem retroceder, trará sobre si a perdição. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem em Cristo para a conservação da alma. Amém, igreja? Gálatas 5. Voltando para Gálatas 5, versículo 2 agora. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quanto aos cristãos, eu já evangélica, ainda não
pastora. Por causa da influência do judaísmo no Brasil, que foi forte e ainda continua sendo forte, viu? Não pense que o Brasil está fora disso, não. É os judeus messiânicos. Eu não vou dizer que eles não sejam convertidos, eu vou dizer que ninguém pode dizer que é de Cristo, querer introduzir e guarde a lei, se circuncide, porque está caindo nessa mesma transgressão. Está entendendo o que eu estou falando? Eu acredito que tem judeus convertidos, sinceros, devotos somente a Cristo. E realmente largaram a lei e largaram tudo mais, tá? Mas existe muita influência, e é muito importante a gente discernir isso, né? Porque eles se infiltram nas igrejas para poder mesclar o evangelho com a lei, o evangelho com as tradições, até as festas, né? A gente já participou disso aqui. Infelizmente, a gente participou, né? Então, a gente não pode, a gente não estava enxergando isso. Né? Festas, querer celebrar as mesmas festas, isso daí foi uma figura. Né? A gente não pode permitir isso. E Paulo é bem enfático. De novo, versículo 3. De novo protesto a todo homem. Ele é bem enfático. Eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você achar que precisa acrescentar alguma coisa à salvação de Cristo, no caso deles, se circuncidar, então está escrito na lei, se você guardar um ponto da lei, você tem que guardar tudo. E se você não guardar um ponto, você pecou contra tudo. É bem rigorosa a lei. Aí Paulo desfecha no versículo 4, separados está... de novo, o protesto que se deixa circuncidar, estará obrigado a guardar toda a lei. 4, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Terrível. Que terrível. A graça, isso é um alerta que ele estava dando para os judeus. Qual era a preocupação que Paulo falou lá em Gálatas 2,18? Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitua a mim mesmo transgressor. O que foi destruído? O que foi destruído por meio da fé em Cristo? Que Paulo fala que a pessoa pode reedificar de novo. A pessoa. A carne do pecado. O que foi destruído foi o corpo do pecado. Quando fala carne, aí ele está falando do corpo. A gente viu em Romanos 6, que o corpo do pecado foi desfeito quando você morreu com Cristo. Considere-se morto. Romanos 6 é bem enfático nisso. Se você não entendeu, estude debaixo de oração, debaixo de sinceridade, o Romanos 6 de novo. A carne do pecado ela foi destruída por meio da carne, do corpo de Cristo. O véu caiu. Foi a música que nós cantamos, né? Que o véu caiu. A parede de separação caiu. Porque na carne de Cristo, no corpo dele, foi destruído o corpo do pecado. Para quem crê. Para quem crê. Para quem crê. Amém, igreja? Então confesse isso com toda a força do seu vigor. Não se deixe ludibriar por nenhum tipo de pensamento humano, seja ele de quem for. Pode ser apóstolo, pode ser anjo, pode ser diabo. Não interessa. Se o Senhor falou que eu sou santa, santa eu sou. Porque eu ando na presença dele. Aleluia! Se ele disse que eu não me santifico a mim mesmo, porque a obra é dele, eu creio. A questão do comportamento é outra coisa. E se eu entendi a palavra, eu vou andar nela. Amém? Quem não tem entendimento anda zoneado, anda bagunçado, anda confuso. Mas quem entendeu tem segurança de como anda. Amém? Como e quando ocorre a destruição da carne? Quando se morre com Cristo, conformando-se com seu sofrimento, morte e sepultamento. Romanos 6,6. Quando se morre com Cristo e ressurge com Ele, a inimizade com Deus, o véu cai. É desfeita através do corpo de Cristo. Isto é, pelo novo e vivo caminho, como a gente já leu a parte 19, eu vou ler tudo agora, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu,
isto é, pela sua carne. Aí que tá essa expressão, que o corpo dele era quando ele morreu por nós, o véu caiu. Aleluia! Paulo argumentou que se tornam a edificar aquilo que destruí, acabam por me tornar transgressor, ou seja, o homem volta à condição de antes, pecador, sob o domínio do pecado. Isso é pior? Isso é pior do que não tivesse conhecido. Pedro vai falar isso mais na frente. Tá? Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui e que eu tenho para não ficar me alongar muito. Isso daí, tudo que Paulo está falando, em outro lugar, ele chama de circuncisão de Cristo. Um novo coração e um novo espírito, circuncisão de Cristo. E a circuncisão física, no prepúcio do homem, significava uma aliança com Deus, mas não era aliança ali, era aliança por Cristo. Hein? Apontava pela circuncisão do coração. Circuncisar o prepúcio é uma coisa, mas circuncidar o coração é morte. Cortar o coração é morte. Por isso que tem que morrer. E quem faz isso, quem morre, Deus gera um novo homem. Circuncidem o coração, morram para o pecado e nasçam de novo pelo meu poder, diz o Senhor. Uma nova geração, segundo a minha vontade. Amém? É isso que Paulo vai falar. Mas eu vou deixar para a semana que vem. Tá? Eu vou parar aqui e continuo na próxima mensagem, dando sequência a essa circuncisão do coração, que a gente vai ver muito claramente e alguns aspectos depois que eu continuo. Amém? Deus abençoe você que nos ouviu até agora. O Senhor te traga pleno entendimento pelo seu Espírito Santo de todas essas palavras. Que você medite, abra sua Bíblia e medite nessas passagens. E que o Senhor te esclareça em nome de Jesus para a glória de Deus.